Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal da mentoria PaleoX. Eu sou o Paulo Magu e mentoro homens adultos a aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. Antes da gente começar o teu vídeo, já considera dar o seu like, se inscrever no canal, porque se você já viu outros vídeos e gostou, não custa nada você fazer isso. Inclusive você pode ativar as notificações para receber sempre avisos de vídeos novos que a gente tem ao longo das semanas, porque toda semana tem de 1 a 2 vídeos toda semana, um mais explicativo como esse e um bem curtinho com dicas importantes aí de fitness e qualidade de vida, tá certo? Então vamos lá. O assunto de hoje, ele está sendo tratado nesse vídeo no Natal de 2023, ou seja, no final do ano. E eu achei interessante falar no final do ano sobre planejamento. A gente costuma rever os nossos sonhos, rever os nossos projetos, aqueles que deram certo, aqueles que não deram, aquele que nós desistimos porque perdemos o interesse, enfim. Mas nós vamos falar sobre produzir mais em menos tempo. Ou seja, ser mais valorizado por hora de trabalho e não ganhar mais horas de trabalho. É sobre isso que a gente vai tratar. Antes da gente começar esse vídeo, vamos considerar que eu não sou coach motivacional. Eu sou mentor. Eu trabalho em cima de realidade. Eu trabalho em cima de estatísticas. Eu trabalho em cima de fatos e pesquisa. Isso significa que aquele papinho de coach dizendo que qualquer pessoa pode vencer na vida, que qualquer pessoa pode realizar seus sonhos, é balela. Sim, é balela. Sempre que você ouvir isso, creia, é balela, porque as pesquisas não mostram isso e as estatísticas não mostram isso. Tem pessoas que trabalham muito mais do que outras, são muito mais dedicadas que outras e nunca conseguiram ascender socialmente, porque são muitos aspectos externos. A sociedade ela é muito complexa para definir que um indivíduo consiga vencer todos esses aspectos de uma só vez. Então, existem pessoas que têm oportunidades e é para essas pessoas que têm oportunidades que a gente vai tratar. Porque muitas pessoas não têm a oportunidade de mudar, não têm a chance de mudar, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro e eu acredito que o público que assista esses meus vídeos é um público que já tem alguma estabilidade a ponto de poder sonhar um pouco mais. A gente espera, eu espero do fundo do coração que o ano de 2024, que o próximo ano e que os próximos anos a gente tenha menos desigualdade social e que as pessoas tenham mais igualdade de oportunidades. É assim que eu espero. Mas esse vídeo trata de pessoas que têm essas oportunidades, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos tratar de um pilar do estilo de vida, o homem paleomoderno, que é um estilo de vida que eu criei há mais de 10 anos, e aqui no meu canal tem vários vídeos tratando sobre esse estilo de vida, inclusive tem uma playlist só sobre isso, que é o terceiro pilar, o terceiro dos 6 pilares, que é o pilar da atribuição, que é um dos aspectos comportamentais do homem atual. O aspecto da atribuição, que se relaciona com o teu trabalho, com a tua vocação profissional e com a tua contribuição para a sociedade que você vive, com a tua contribuição para o meio que você vive, tá bom? Ainda, vamos nos reportar aos Flintstones. Sim, aquele desenho da pré-história, aos Flintstones. Porque quando nós nos reportamos, sempre que nós nos reportamos a nossa espécie no meio natural, sem a tecnologia, sem a medicina, sem a engenharia, sem o direito, sem as leis escritas, né? Porque sempre existiram leis, mas nem todas as leis são escritas. Sem existir todo esse mundo que a gente conhece hoje, quando nós falamos da nossa espécie no meio natural, na era pré-agricultura, nós estamos falando do nosso DNA original, que é o DNA que nós temos até hoje. Só que esse DNA, ele é todos os dias adulterado, entre aspas, porque você não adultera quimicamente, mas adulterado pelos nossos comportamentos modernos. E é bom a gente se reportar lá atrás, porque nos reportando lá atrás, a gente entende como é o homem na sua essência. E por que nós temos tantos problemas mentais, sociais, econômicos e políticos. Porque nós adulteramos isso com a modernidade. Devido ao nosso cérebro, uau,
super equipado que nós temos, tá bom? Então vamos lá. Esses comportamentos ancestrais, eles definem a nossa programação genética, que se relaciona com cinco atitudes, 5 atos: caçar, coletar, lutar, fugir e reproduzir. Essas são as 5 funções. Você pode não fazer uma ou outra dessas funções, mas certamente uma delas você faz. Certamente uma delas você deve fazer. Ok? Essa é a nossa programação, a programação geral da espécie. Nós caçávamos, nós nos locomovíamos, o nosso cérebro equipado nos deu a oportunidade de sermos curiosos e por isso nós migramos por todo mundo, saímos da África migrando por todo mundo. Nós processávamos os nossos alimentos, nós mantínhamos a nossa aldeia, nós fazíamos a manutenção das nossas aldeias, eram aldeias muito menores. E pasmem, o tempo de trabalho, entre aspas, o tempo de atividades obrigatórias de cada homem, na maioria das partes do mundo, porque em outras partes as mulheres tinham as mesmas funções, entre os neandertais as mulheres tinham praticamente as mesmas funções dos homens, girava em torno de 4 a 6 horas por dia. De 4 a 6 horas por dia. O homem não trabalhava mais do que isso. Entre todos esses processos que eu falei. Caça, manutenção da aldeia, processamento dos alimentos, tudo isso era feito entre 4 e 6 horas por dia. O que mudou? O que mudou foi o período neolítico. Quando nós saímos do período paleolítico e passamos ao período neolítico. Mas me explica isso aí. Bom, período paleolítico, assim, ó, a grosso modo, de uma forma mais simples para você entender, período paleolítico ele compreende todo o período da evolução humana, ou seja, 95% do tempo da nossa evolução pré-agricultura. A partir do momento do surgimento da agricultura, do final da última era glacial, você tem o período neolítico, que é o período que nós vivemos hoje. É o período neolítico, o período pós-agricultura, a partir do momento da agricultura. E aí nós dividimos esse período, eu gosto de dividir esse período em 2 grandes eventos. O primeiro é a própria agricultura, né, que mudou a nossa realidade. E o segundo é a Revolução Industrial, que ocorreu ali na metade do século XIX, que foram os 2 grandes impactos sociais que nós tivemos em todo o planeta. Porque existiram outras situações, como a Revolução Francesa, como a Idade Média, existiram, mas foram muito mais regionais. A Revolução Francesa ela teve um impacto muito regional dentro da Europa, né? E depois acabou migrando para o resto do mundo. Mas a agricultura e a Revolução Industrial impactou o mundo inteiro, tá bom? E a partir daí, se começou a se pensar em produzir o máximo possível. Na agricultura já começou a se pensar nisso, já na agricultura nós passamos de escassez para abundância, tanto que antes da agricultura não existia obesidade funcional, só existia obesidade estrutural, que é a obesidade genética, não existia obesidade funcional, que é a obesidade que advém dos teus hábitos alimentares. A obesidade surge a partir da agricultura, porque nós vivíamos sob escassez, então nós produzíamos sob demanda, produzíamos aquilo que precisávamos, e a partir da agricultura nós passamos a produzir mais do que precisamos, então nós passamos a comer muito mais. E na Revolução Industrial, você passa a trabalhar de modo excessivo. Você vê crianças trabalhando de 10 a 12 horas por dia nas fábricas europeias. Em muitas fábricas europeias. Trabalho infantil de 10 a 12 horas diárias. Então são 2 eventos que impactam muito na sociedade mundial. E aí se passou a pensar em produzir o máximo possível. Obviamente, você tem o quê? Você tem o início do processo de acumulação de riqueza. Esse processo de acumulação de riqueza gerou o quê? Desigualdade social. A partir da desigualdade social, você tem nos anos 80 um evento econômico, a popularização de uma vertente econômica chamada neoliberalismo, que tira a prioridade do capital produtivo e passa a prioridade para o capital financeiro.
Então, a partir dos anos 80, mais ou menos, e pergunte para o seu pai se isso não é verdade, porque isso aconteceu no mundo inteiro. A partir dos anos 80, mais ou menos, o que você é passou a ser menos importante do que o que você tem. As pessoas passaram a ser mais estressadas para acumular capital e não gerar prosperidade, mas sim acumular riqueza financeira. O que gerou mais estresse, o que gerou mais ansiedade, principalmente nos homens que numa sociedade patriarcal, passaram a ter muito mais responsabilidades competitivas em relação aos outros homens, em relação aos colegas, em relação à sociedade, de uma forma geral, colegas, amigos, enfim. Muito mais alimentos do que pessoas, até hoje é assim. Nós produzimos muito mais alimentos do que o número de pessoas que nós temos no planeta. Então você vai ver algumas teorias meio estapafúrdias, porque não compreendem dados ou então não conhecem os dados de que um dia nós não teremos alimentos suficientes para tanta gente na Terra. Isso é mentira. Isso é mentira, porque cada vez mais nós produzimos mais alimentos do que pessoas que nós temos hoje no planeta. Mas, Maguda, onde é que vem tanta pobreza? A pobreza vem da distribuição desses alimentos. A distribuição desses alimentos que é concentrada na mão de poucos e é vendida caro para a mão de muitos. Esse é o nosso problema. Mas enfim, por que eu estou dando todo esse processo histórico? Porque esse processo histórico, ele vai nos levar à situação que nós vivemos hoje, no nosso dia a dia. Ou que pelo menos as pessoas médias vivem hoje no nosso dia a dia. Ok? Bom, para que era dedicado o resto do dia? Nos períodos mais antigos. Até a Idade Média mesmo. Nós tínhamos isso. A maior parte do tempo de lazer que nós tínhamos, nós dedicávamos à educação dos filhos. Então nós éramos muito mais presentes para os nossos filhos. Hoje a internet é muito mais presente do que você em relação ao seu filho, à sua filha. Você sabe disso. E por incrível que pareça, alguns pais, quando querem se livrar dos filhos, entregam o celular ou o tablet na mão deles para ficar ainda mais distante dos filhos e reclama da geração, quando o problema não é a geração, o problema somos nós. O problema é a nossa geração que não sabe lidar com essa nova internet. Nós não nascemos com internet. A nossa geração não nasceu com internet. Ela descobriu a internet depois da adolescência, depois da infância ou depois da adolescência. E essa geração nova, ela nasce com internet. Então isso nos gera mais estresse ainda. E como nós estamos trabalhando cada vez mais com menos tempo, onde é que os filhos começam a aprender e formar sua personalidade? A partir da internet. Olha que doido isso, né? Repense quando você for no restaurante e ao invés de entregar um celular para o seu filho enquanto você conversa com os adultos, você não tenta inserir o seu filho na conversa. Porque ele não fica com o celular se o papo for bom. Se o papo for bom, ele não vai ficar no celular. Agora, se o papo não interessar ele vai procurar a única coisa que gera liberação de dopamina, que é a internet. Tá legal? Então vamos lá. A educação dos filhos passava o seu legado, passava os valores morais, passava noções de ética social. Era muito mais fácil você educar os seus valores e você deixar um legado para a sociedade através dos seus descendentes. Hoje, nós somos dominados pela internet, nós somos dominados pela escola e nós somos dominados por nós, pelos pais, pelos nossos pais. Só que a internet tem um poder muito grande e vai ter um poder cada vez maior. Então a gente precisa se preparar para isso, para poder curtir um pouco mais a vida, e para isso você precisa planejar a sua carreira. Legal? Existe um outro pilar do nosso do estilo de vida do homem paleomoderno que se chama o pilar do ócio. Sim, do ócio, que se refere à recuperação, se refere ao sono, se refere ao lazer, ao teu descanso, que é fundamental. Fundamental, inclusive, para o seu vigor sexual.
que quanto menos sono, menos testosterona você produz. Quanto menos testosterona você produz, menos libido você tem. Então você chega nos 30, 35 anos, você não tem a mesma libido com a sua parceira. Você começa a chegar nos 40 e começa a transar uma vez a cada 15 dias. Quando o normal deveria ser entre 2 e 4 vezes por semana. Você começa a transar a cada 15 dias. Começa a ter uma frequência de menos de uma vez por semana. A frequência mensal de menos de uma vez por semana. Tudo isso, a tua qualidade de vida se relaciona fundamentalmente com o seu vigor sexual. Magu, lá vem você de novo falando com vigor sexual. Se a sexualidade era muito importante quando você tinha 18, 19, 20 anos, por que ela deixou de ser? Ela continua importante. Casais felizes têm pelo menos uma atividade sexual regular. Senão o que você tem é um casal amorfo. Você tem um casamento, você tem uma relação a dois amorfa, acomodada, despretensiosa, sem ambição. Isso te tira energia vital, tá bom? Mas vamos lá. Para você ter uma ideia de como o ócio é importante, uma curiosidade. Você sabe que o lampião é a primeira invenção do homem que trata o fogo de forma controlada, que controla o fogo de uma forma como ele exatamente quer. Ele liga e desliga. É a primeira vez que você liga e desliga a luz. É com o lampião. O lampião, ele foi criado no século XVII. Então, até os meados do século XVII, ali 1600 e pouco, as pessoas, elas se orientavam, momento de trabalho, momento de lazer, de acordo com a fase do sol. Significa que as pessoas trabalhavam mais no verão e trabalhavam menos no inverno, de acordo com o círculo circadiano de cada época sazonal, de cada estação do ano. Então, há pouco tempo atrás, quando nós falamos de século XVII, nós estamos falando de muito pouco tempo atrás, as pessoas não tinham nem horário para trabalhar. Elas trabalhavam quando o sol surgia e deixavam de trabalhar quando o sol se punha. Era dessa forma que se fazia. Como se faz hoje na agricultura. A agricultura familiar, de uma forma geral, funciona também dessa maneira, tá bom? E aí, a gente vem para o tempo de hoje, para a época de hoje, que é a segunda parte da nossa conversa. E aí eu vou te trazer um dado de pesquisa, uma pesquisa grande, uma pesquisa que envolveu muita gente e que vem de um país muito conhecido. O Reino Unido. Ele contratou uma empresa de pesquisa associada a uma ONG chamada 4-Day Week Global, que é uma ONG que trata desses assuntos de redução de carga horária semanal para a maioria dos trabalhadores. E o Reino Unido encomendou uma pesquisa, o governo do Reino Unido encomendou uma pesquisa que envolveu, agora eu vou pegar aqui os dados, 61 empresas do Reino Unido, onde essas empresas adotaram o sistema de 36 horas semanais, divididos da seguinte forma: você podia ter a opção 5 dias de 6 horas ou 4 dias de 8 horas. Sim, 3 dias de final de semana. 4 dias de 8 horas ou 5 dias de 6 horas, dependendo da demanda empresarial. Porque a gente sabe que determinados aspectos profissionais precisam ter mais tempo para atender a população e outros você pode produzir mais e não precisar trabalhar na sexta porque você não tem tanta demanda de público-alvo. Né? Qual foi o resultado disso? O resultado é que 92% das empresas, ou seja, 56 das empresas, além dessas 56 empresas dessas 61, 92%, resolveram ao final da pesquisa permanecer nesse sistema. Por um simples fato, a produtividade aumentou. Sim, a produtividade aumentou trabalhando menos, porque as pessoas tiveram menos estresse,
tiveram menos problema com previdência social, tiveram menos problema de saúde e chegavam muito mais expostos no trabalho e, consequentemente, podiam produzir mais. 92%. Sabe o que gerou isso? Um projeto de lei no Reino Unido. Está em tramitação nesse momento, através das instâncias legislativas do Reino Unido, está em processamento hoje um projeto de lei que permite que as empresas possam trabalhar com 36 horas semanais. A maioria das empresas, né? Nós não estamos falando em serviços essenciais, nós estamos falando em farmácias, enfim, em locais onde muitas vezes você tem que trabalhar um pouco mais porque são serviços essenciais. Mas, na maioria das empresas, na imensa maioria das empresas, reduzir a carga horária, que hoje é de 40 horas semanais, como é aqui, para 36, devido a essa pesquisa. Foi uma pesquisa grande, foram 61 empresas de médio e grande porte, onde 92% continuaram depois da pesquisa, porque aumentou a produtividade. Porque você estava legal, porque você vinha trabalhar de bem com a vida, porque você aproveitava a sua família, porque você tinha lazer. Adam Smith já dizia isso em 1776, na sua publicação A Riqueza das Nações. Para quem não sabe, Adam Smith é o pai do capitalismo. Ele já dizia que você tem que ganhar o suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas e ter tempo e dinheiro para o seu lazer. Já dizia Adam Smith na Riqueza das Nações, que foi o marco, o início do capitalismo, a obra que inspirou o início do capitalismo, tá certo? Então vamos falar. Além disso, a Bélgica já adota esse processo de 4 dias por semana, em muitas empresas, já é permitido por lei, muitas empresas já vêm adotando isso na Bélgica, e outros países como a Finlândia já estão trabalhando com renda universal para toda a população. Enfim, na Europa, as pessoas estão percebendo que as pessoas produzem mais quando estão de bem com a vida. Produzem mais quando não são atropeladas pelas empresas. O que significa que você pode sim produzir mais em menos tempo. Essas pesquisas provam isso. Agora a questão é nós nos planejarmos para isso. Ah, mas a minha empresa não faz isso. Mas vamos nos planejar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Alguma dessas coisas que eu vou te falar agora, dá para fazer. Então vamos falar. Quando você escolhe um trabalho, você escolhe por duas vertentes. Ou pela necessidade, ou pela tua vocação. Algumas pessoas puderem escolher pela vocação. Outras são obrigadas a se sujeitar à necessidade do momento. Em qualquer uma delas, você tem essa palavrinha chamada vocação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, atualmente no meu trabalho, qual é a minha contribuição para a sociedade? Qual é a contribuição que eu entrego hoje para a sociedade baseado na minha vocação? Segundo, qual era o meu sonho? Qual era o meu sonho quando eu tinha 16, 17, 18, 20 anos? Ah, Magu, os sonhos mudam. Sim. Mas qual era o seu sonho? O que você queria ser? Quando eu era criança, eu queria ser bombeiro. Amava a profissão de bombeiro quando eu era criança. Aí fui crescendo. Na adolescência, eu quis ser médico, porque meu pai e minha mãe queriam que eu fosse médico. E não deu certo. Não deu certo porque eu nem estudava para o vestibular, eu estudava porque eu estava fazendo aquilo, não era por mim. Até que eu resolvi fazer o que eu realmente queria, que era educação física. E vou te falar, eu não sou uma amostra grande de pesquisa, sou apenas um case pessoal, mas eu vou te falar que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Ah, não porque eu amo a profissão, não, porque eu atingi prosperidade. Porque eu gosto tanto dessa profissão, me dedico tanto a ela, que me tornei um super especialista naquilo que eu faço. Hoje, eu sou uma referência nacional e mundial nas 2 modalidades com que eu trabalho, nos 2 programas de treinamento com que eu trabalho. Me tornei uma referência mundial para as empresas que me formaram nesses programas e das quais eu fiz parte do staff dessas empresas por muito tempo, justamente por causa da minha dedicação. Por quê? Porque eu escolhi uma profissão que tem a ver com a minha vocação. Hoje eu ganho mais
do que eu ganharia se eu fosse médico. Eu tive essa escolha. Eu tive a oportunidade de escolher. Nem todo mundo tem, mas eu tive essa oportunidade de escolher. E talvez você que esteja assistindo já teve no passado. Mas escolheu algo porque alguém disse para você que dava mais dinheiro. Ou escolheu algo porque alguém te pressionou a escolher. Ou escolheu algo porque você considerava o seu próprio sonho pouco ambicioso. Então eu te pergunto, qual era o teu sonho? Teu sonho era fazer o que você faz hoje? Do jeito que você faz hoje? Era? Meu sonho era ser advogado, eu sou advogado e sou feliz assim. Então por que você chega na sexta-feira dando graças a Deus que chegou na sexta-feira? Você chega na sexta-feira assim? Então essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando a gente fala de sonho, a gente fala de algo que a gente gosta de fazer. Que a gente amaria fazer. Você ama fazer algo que quando você chega na sexta-feira, você tá louco para chegar em casa e se livrar do trabalho. Esse é o trabalho que você ama? Das duas, uma. Ou você fez o que você não amava fazer, ou então o que você ama fazer tem tanto trabalho, te estressa tanto, que você passou a perder essa vontade de trabalhar naquilo que você escolheu. A gente precisa pensar isso antes para tomar uma atitude. Né? Outra, por que você esqueceu os seus sonhos? Quais foram os motivos que você esqueceu, pelo qual você esqueceu os seus sonhos? Para você ter uma ideia de tempo de trabalho, e isso gera muito estresse, o relógio mecânico foi criado no século XVI, até então ninguém tinha relógio. Era só o ciclo circadiano, né? Como eu falei antes. Isso é mais uma outra curiosidade que eu tenho para te dizer. Mas então o que eu faço, Magu? Tô ouvindo esse vídeo, tô quase saindo do vídeo, porque até agora, como se diz nos Estados Unidos, quando você passa mais do que 10, 15 minutos falando sobre algo e não chega a um lugar, que é uma palavra, que é uma frase, é uma pergunta que você faz, what's your point? Afinal de contas, onde é que você quer chegar? Então agora nós vamos dizer onde eu quero chegar. O que nós devemos fazer? Bom, do ponto de vista macro, do ponto de vista das autoridades, o que é necessário para que todos possam ter mais oportunidades, possam escolher suas profissões de acordo com a sua vocação e possam ter uma qualidade de vida que seja alinhada à sua vocação. Primeiro, reduzir a desigualdade social. Um projeto político que reduza a desigualdade social, que inclui tanto taxar os super ricos, como reduzir impostos para as pessoas que precisam mais, que ganham menos. Né? Isso é um exemplo, mas você tem várias políticas sociais, que algumas já estão sendo implantadas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, mas você precisa de políticas sociais para reduzir a desigualdade social. Segundo, limitar o acúmulo de riqueza. É impossível para algumas pessoas trabalhar tanto para ganhar tanto. O que a pessoa ganha é impossível você conseguir acumular numa vida de trabalho. Mas por que essas pessoas acumularam, Magu? Porque em algum momento do trabalho dele, ele passou a contratar outras pessoas para trabalhar para ele. E aí ele passou a acumular riqueza. O que é até aí? Agora, tem um determinado ponto da riqueza que você não divide isso mais com seus colaboradores, que você passa a explorar os seus colaboradores. E é nesse momento que você passa a explorar, ou seja, você é uma pessoa que vive uma vida de luxo completo e o seu colaborador está ralando para ter 3 refeições por dia e pagar o aluguel. O nome disso não é gerar emprego, o nome disso é exploração. Porque a diferença não pode ser tão grande de alguém que não trabalha mais, porque ele paga outras pessoas para trabalhar. Ele pode entrar e sair a hora que quiser do lugar onde ele trabalha. E eu não estou falando de você que tem um negócio onde você trabalha junto com o teu colaborador. Eu estou falando daquela pessoa que fica numa sala. Existe um ponto
em que você passa a explorar as pessoas, né? Então precisa limitar o acúmulo de riqueza, precisa voltar a investir em capital produtivo, porque as pessoas que acumulam riqueza, elas pegam esse dinheiro e ao invés de reinvestir nos seus colaboradores, ao invés de reinvestir nas próprias empresas, jogam todo o dinheiro para o capital financeiro. Então voltar a investir no capital produtivo, coisa que a China começou a fazer de 30 anos para cá. E hoje a China é o que é, do ponto de vista econômico. Tem a classe média mais rica do planeta hoje. Você que é de classe média, porque voltou a investir no capital produtivo, voltou a investir no trabalho das pessoas. Ok? E, finalmente, um programa de natalidade inteligente. Um programa educacional, abrangente, em todo o sistema educacional, para mostrar a responsabilidade de você ter filhos. E eu não estou falando de pessoas pobres. Eu estou falando da responsabilidade de qualquer pessoa ter filhos. Porque se você é de classe média, vive bem, você tem 2 filhos, e você entrega um celular na mão de cada filho todos os dias, porque você não tem saco de rolar com ele no chão, de brincar com ele, de perguntar os interesses dele, você está no mesmo barco. Por outros motivos, mas você está no mesmo barco. Você não tem responsabilidade para ter filhos. Pessoas que têm filhos abandonam os filhos. Abandonam para quem? Abandonam para a internet. Abandonam a própria família. Então precisa de um processo educacional para que ocorra uma mudança do pensamento em relação à natalidade. Isso do ponto de vista macro. Agora vamos ver do nosso ponto de vista micro. O que nós podemos fazer para a gente encerrar esse vídeo com soluções? Porque todos os nossos vídeos, no final, a gente entrega algumas soluções, dicas práticas que qualquer pessoa que está assistindo pode tentar fazer. Então vamos planejar carreira. Eu sei que você trabalha 10, 15 anos no mesmo trabalho, é bem possível que você passe por isso nesse momento e que você esteja acomodado. Mas é justamente essa acomodação que acabou gerando o estresse que você tem fora do seu trabalho, que faz com que você seja mais agressivo com a sua família, que faz com que você não ligue para a educação dos seus filhos, que você ache que os filhos podem se cuidar sozinhos, com a internet do lado deles, na frente deles todo dia, influenciando o tempo inteiro. Como é que você pode planejar carreira se você tem oportunidade para isso? Primeira coisa é saber qual é a sua vocação. Sua vocação é trabalhar com pessoas, ou trabalhar com coisas, ou trabalhar com processos. Primeira coisa, tem pessoas que se dão muito bem dentro do escritório, tem pessoas que precisam estar em constante movimento e conversando com pessoas. Algumas pessoas são mais das áreas humanas, outras pessoas são mais das áreas exatas, outras são mais das áreas biológicas, das ciências biológicas. Qual é a sua vocação? Segundo, dinheiro é a coisa mais importante na sua vida? Mas dinheiro é importante. Eu não perguntei isso. Eu estou sendo bem literal na pergunta. Dinheiro é a coisa mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Sua família? A pessoa que você ama? Seus filhos? A sua profissão, a sua carreira? O dinheiro? O que é mais importante? Aquilo que é mais importante precisa ser valorizado. Mas eu estou acumulando dinheiro porque a minha família é a coisa mais importante e prover a minha família é mais importante. Você não está colocando a sua família como mais importante, porque você está trabalhando tanto que você não dá mais atenção à sua família. Então, sua família não é a coisa mais importante. Mas isso é só uma fase. Quantos anos você está nessa fase? Fala para mim. Quantos anos você já perdeu de viver a sua família de verdade porque você ainda está pensando no dinheiro para prover essa família? Se você tem a oportunidade de mudar um pouco isso, por que não muda? Eu conheço pessoas que ganham entre 15 e 20 mil reais por mês, que é uma puta grana dentro do nosso país.
Com 15 a 20 mil reais, você é considerado rico dentro do Brasil. E sabe por que não trabalham menos? Porque elas vão deixar de ganhar 18 para ganhar 15 mil. Uau! A pessoa ficou pobre. A pessoa ficou pobre na cabeça dela. Ela deixou de ganhar 18 para ganhar 15. Eu consegui convencer alguns alunos meus. Eu estou te contando isso porque isso aconteceu com um cliente particular meu. Há muitos anos. E eu convenci ela de que ela não precisava trabalhar 10 horas por dia. Que ela podia trabalhar 8 horas por dia. E ao invés de ganhar 18, ela ia ganhar uns 15 pelos cálculos dela. O que aconteceu? Ela se tornou uma pessoa feliz. Ela alcançou a felicidade que ela não tinha há muitos anos. E não ficou mais pobre por causa disso. Passar de 18 para 15 é muito diferente de você passar de 5 para 2. Ou de 6 para 3. É muito diferente. Pessoas assim não podem abdicar. Mas pensa comigo. O que você ganha hoje é suficiente para você ter conforto financeiro? Eu não estou falando em riqueza, eu estou falando em conforto financeiro. Conforto financeiro é você ter... Conforto financeiro, conceito de conforto financeiro para mim é você conseguir deixar as contas do débito automático, não ter prestação para pagar porque você não precisa, não precisar usar cartão de crédito porque você não precisa usar o dinheiro do banco porque você tem dinheiro na conta, e ter tempo para aproveitar a vida, ter tempo de lazer, poder chegar no final de semana e curtir as pessoas que você ama, de verdade. Isso é conforto financeiro. Você tem isso. Se você tiver isso, então por que você precisa ganhar mais? E quem está falando é alguém que conquistou isso. Levou muitos anos, mas depois que eu entendi que eu não tinha que acumular riqueza e que eu tinha que buscar prosperidade, minha vida mudou. Porque eu passei a ser muito mais produtivo no meu trabalho. Saca a diferença entre prosperidade e riqueza? São coisas diferentes. Tem muita gente rica que não é próspera. Não é próspera porque tem milhões de problemas dentro da própria família. Justamente porque ele passou a vida inteira só acumulando riqueza. E tem pessoas que são prósperas e que não são ricas. Que tal a gente recomeçar a pensar em conforto financeiro? E aí você começar a voltar a pensar nos seus sonhos. E como gestor, como é que você paga? Você paga salários justos para as pessoas? O seu salário gera conforto para as pessoas? Ou as pessoas vivem em desconforto? Porque você acha que o desconforto faz as pessoas se mexerem. Cara, se você vive isso, você ainda está na Idade Média. Você ainda vive um processo que não passou da Revolução Industrial ainda. O seu salário, se você é gestor de uma empresa, o seu salário paga as despesas, os desejos e o lazer do seu colaborador? E o quanto você ganha hoje em relação ao que ganha o seu colaborador? Quantas vezes mais você ganha hoje em relação ao seu colaborador? Aí você vai saber se o salário que você paga é justo. E a última pergunta: precisamos trabalhar tanto para produzir resultados? Você que é colaborador de uma empresa, você sabe que não precisa. Você sabe que se você não tivesse tanta hora extra, que se você não precisasse trabalhar tanto como você trabalha, mas tivesse menos tempo para se dedicar totalmente àquilo que você faz, chegasse com mais disposição, dormisse melhor, tivesse um sono mais qualificado, transasse mais em casa, você teria mais energia vital para trabalhar. Então, a minha dica desse vídeo é encontrar a tua motivação, colocar o dinheiro no seu devido lugar e entender o que é mais importante para a sua vida. Talvez seja o dinheiro. Aí você vai viver uma vida de estresse e tudo certo, entendeu? Você vai viver uma vida de estresse e tudo certo.
É a sua escolha. Entender qual é a contribuição que você está fazendo hoje, como você pode contribuir mais para as pessoas serem mais, para as pessoas que você atende hoje, para as pessoas que você assiste com o seu trabalho, como essas pessoas podem ser mais felizes, seja vendendo ferramentas, seja fazendo manutenção de equipamentos, seja trabalhando num consultório, seja trabalhando num escritório, seja sendo servidor público. Como você pode contribuir para as pessoas serem um pouquinho mais felizes quando elas passam por ti, quando elas cruzam contigo no seu trabalho. Se você for gestor, pense se você é justo hoje. E você pode saber se você é justo pela diferença do quanto você ganha comparado com seus colaboradores, com cada colaborador que você tem. E aí você vai saber se você é justo ou não. E finalmente, passar a trabalhar a sua vida para produzir mais e ter mais tempo para o seu lazer, para a sua vida pessoal, para a vida com as pessoas que você ama. Essa é a minha mensagem de fim de ano para você, baseada no pilar da atribuição e no pilar do ócio. A minha mensagem de fim de ano é essa. Planeje o ano que vem, agora, baseado nos seus sonhos. Baseado nos seus sonhos. Não pensando obsessivamente neles, porque às vezes um ano é muito pouco. Mas baseado nos seus sonhos, planeja a sua vida ano que vem, daqui a 2, daqui a 3, e o que eu posso fazer para que o meu trabalho seja mais produtivo em menos tempo. Que eu possa ser mais feliz com as pessoas que eu amo e que eu possa entregar mais felicidade para as pessoas que eu assisto com o meu trabalho, para as pessoas que eu atendo com o meu trabalho, ou para as pessoas que dependem do meu negócio, para os meus colaboradores. Pense nisso para o ano que vem. Aqui do lado tem 2 vídeos para complementar o nosso assunto, tratando aí de temas referentes à sua evolução, e eu queria deixar para você um excelente ano novo e que a gente se encontre em vários outros vídeos no ano que vem. Câmbio e desligo.